Boa noite, pessoal. Boa noite com muita alegria. Glória a Deus. Estamos de volta à luz da palavra. Aí 15, quase 20 dias de férias aí para vocês, né? Para vocês, né? Mas estamos de volta. Glória a Deus, com muito material, muito conteúdo para a gente ir até o final do ano em nome de Jesus, né? Só paramos aí daqui para frente só durante o relógio de oração, para que todos possam fazer todos os horários, mas eu estou muito feliz de estar de volta, né? E antes da área, quando o pessoal vai entrando, eu vou falar sobre algumas curiosidades com vocês, que às vezes a gente vai ministrando, não sei se todo mundo presta atenção. Eu sou muito curioso nas ministrações, né? Não só que o apóstolo, às vezes a apóstola está ministrando e eu estou anotando algumas coisas. Eu acho interessante, será que tem um porquê? Eu só sei disso. Será que tem um porquê? E tem um assunto interessante, que é o seguinte, não sei se vocês sabem, eu já até comentei por alto, né, que naquela época, ao contrário do que todo mundo imagina, quem ministrava sentado, né? Então eu já falei isso, acho que no Sermão da Montanha, eu comentei sobre isso, mas eu queria dar mais um pouco mais de detalhes sobre isso enquanto o pessoal vai conectando aí. Naquela época não se ministrava de pé, né? O máximo que podia acontecer era na sinagoga, era feita a leitura e depois a pessoa sentava. Por que tudo isso? Se você imagine você passando por um caminho e a pessoa te encontra e fala assim: eu preciso te falar um negócio, um assunto importante. E você continuar de pé, daí pensa que você não está dando importância para aquilo que está sendo falado. Então, ao ministrar, quando a pessoa ministrava e a pessoa estava sentada, dava importância que ela significava que ela não tinha pressa para aquilo que ia ser falado e que estava dando importância para tal. E se você prestar atenção, você vai ver que, lembra Saulo? A gente fala que Saulo foi criado aos pés de Gamaliel, sinal que ele dava importância. E tem outro detalhe ainda: alguns papiros que acharam naquela época, né? Quando eles ministravam, então, por exemplo, sentou, né? Então, o anfitrião, ou no caso até mesmo Jesus, quando ministrava, o pessoal ficava meio que ali à volta. E aquele que ficava, eu imagino, quando eu estava estudando isso, a primeira coisa que eu imaginei era João, né? Eu tenho certeza que a apóstola vai pensar a mesma coisa, né? Porque João era aquele discípulo que o Senhor mais amava. Então você imagina uma criança ali deitada aos pés de Jesus. Então, quando a pessoa estava ali aos pés, significava o quê? Diferentemente do que a gente imagina nos dias de hoje, é que a pessoa tinha muito mais interesse, ela estava empolgada, muito mais para saber sobre aquele assunto. Então, tanto que fala que Saulo foi criado aos pés de Gamaliel, né? Então, quando você vê que Maria estava ali aos pés de Jesus, né, lavando, secando e coisa e tal, tudo isso era uma reverência muito grande, né? Eu estava até comentando aqui há pouco, antes da gente entrar no ar, estava comentando sobre o costume daquela época. Quando a pessoa chegava numa casa, né, aquela pessoa que, se ela quisesse bem a pessoa, né, de fato, fosse receber, ela tinha que fazer o quê? Quando a pessoa entrava, aquele que era o convidado de honra, né, o dono da casa chamava a pessoa mais antiga lá, né, aliás, o servo dele mais baixo nível lá, ele ia lavar os pés do convidado, né? E depois que lavou os pés do convidado, o anfitrião fazia o quê? Passava o óleo, né? Ungia a cabeça daquele que ele estava recebendo. Por quê? Porque a pessoa naquela época não era, você não tomava banho todos os dias. Era como que meio para tirar um pouco do cheiro. A pessoa limpou os pés e agora já dava um cheiro de qualquer tipo de cheiro que pudesse ter para que a pessoa fosse recebida naquela casa. Então isso era muito comum. Quando não era feito isso, o que você já falar? Bom, essa pessoa não me quer muito bem nessa casa. Então tinha algumas coisas que por ali você vê quando a pessoa queria bem ou não. E nós vamos ver esse texto um pouco mais de detalhe lá para frente, quando o fariseu recebe Jesus, dá para vocês, a gente vai conseguir entender um pouco melhor isso, só para curiosidade, enquanto o pessoal vai conectando. Bom, vamos lá. Eu falei, como toda segunda-feira, a gente sempre traz um assunto que foi questionado. Eu até brinquei, né? Que estava pedindo o pessoal ir falando, que assunto que alguém quer saber, coisa e tal. E como o pessoal não estava pedindo, agora eu vou fazer o seguinte: toda segunda-feira eu vou trazer um assunto, né, eu vou conversar com a apóstola, vou trazer um assunto do Velho Testamento que ela queira que a gente passe novamente, enfim, eu vou discutindo com a apóstola sobre esse assunto, ok? E como último assunto, eu vou trazer um que foi pedido pelo Lucas, e eu, o nosso diácono. Eu expliquei para ele, né, porque a gente já está de férias, eu vou deixar ele esperando até a gente voltar, né? Mas eu vou trazer um assunto para vocês hoje sobre isso. Ele me perguntou sobre rim, né? Por que do rim, né? A Bíblia fala sobre o rim. As traduções mais novas dificilmente
fala sobre o rim. Mas as traduções mais antigas, você vai ver muito. Inclusive, eu tenho uma Bíblia minha de estudo, que ela tem uma parte lá que fala sobre o rim, e eu vou detalhar para vocês hoje, fazendo a diferença e uma analogia entre o rim e o coração. Amém? Então, acontece, a Bíblia associa certas experiências emocionais e psicológicas com o corpo humano. E aí, se você for parar para analisar, era a mesma coisa como quando a gente fala, Jesus explicava por parábola, ele falava da videira, como a gente viu esses dias. Então, usava exemplo que as pessoas sabiam naquela época. Falasse da videira, o cara, pô, eu sei que essa árvore nasce assim, se trata assim, o tempo de cultivo é esse. Então, por ali, a pessoa conseguia entender completamente. E o corpo humano também era usado dessa forma. Então, segundo o hebraico, o coração é a sede de todo pensamento e representa o homem como um todo. Enquanto que os rins são a sede dos instintos mais profundos de cada ser humano. Então, era como um negócio mais entranhado. E se você for pegar o corpo humano, e naquela época eles sabiam muito bem por quê. Lembra que o sacerdote abria o animal, tirava ali o rim, tirava a gordura. Então, eles conheciam muito bem a localização. E o rim significava o quê? O íntimo. Emoções, inclusive, segundo os estudos, ela possui uma glândula que produzia hormônios. Aí já, né, alguns estudos falam que ela produzia hormônios que estão localizados na parte mais interna do corpo humano. Por isso, quando fala de rim, você fala de coisa mais íntima. Então, por exemplo, você fala para uma pessoa hoje, né? Ah, eu amo você de todo o meu coração. E a pessoa vai do meu interior, não é? Não é assim? Se você falar para uma pessoa, você não ama a pessoa que dá o coração para ela, mas que a pessoa associa. Porque o íntimo nosso, né? E quando falava de rim, era algo muito mais profundo. Então, ligado ao que? As emoções, de fato. Biblicamente, as emoções não podem ser separadas do corpo humano. Em Provérbios, capítulo 23, versículo 16, muito provavelmente na Bíblia de vocês não vai estar assim, mas eu vou ler como está nas Bíblias de hoje. Aliás, vou ler como está hoje. Exultará o meu íntimo quando teus lábios forem coisas retas. Perdão, quando teus lábios falarem coisas retas. Então, quando está falando do meu íntimo, então aqui no lugar de íntimo estaria rim. São poucas as traduções que vai achar, tá? Mas algumas antigas você vai ver exatamente assim. Por exemplo, Jeremias, versículo 17, capítulo 17, perdão, versículo 9 e 10. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Está falando do coração, vamos lá. Se o Senhor esquadrinha o coração, e eu provo os seus pensamentos, aí está falando de íntimo agora, íntimo, certo? Isso para dar cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto de suas ações. Então veja que aqui já está falando, Jeremias está falando do coração e já fala do íntimo. Então, não era o coração, era justamente o quê? O rim. No Salmo 73, versículo 21, na minha Bíblia de Estudo, que está aqui, inclusive, aqui na estante, ela no Salmo 73, oi? Desse lado mesmo ali? Eu falei, mas desse lado. No Salmo 73, versículo 21, está escrito exatamente como eu estou dizendo para vocês: rim. Assim o meu coração se azedou e sinto picada nos meus rins. E olha só, isso aqui, aliás, nem o contexto todo não está nas Bíblias Novas, não fala azedou, né? Fala de outro jeito bem diferente, vocês podem ver a de vocês aí. Mas na minha de estudo está exatamente assim. Assim como o meu coração se azedou, veja que falando de coração, e quando fala de íntimo, eu sinto picadas nos meus rins, no meu interior. Então, era associado o rim àquela parte mais íntima realmente da pessoa. Ok? Tá claro até aí? Então, os israelitas sabiam da existência dos órgãos conhecidos como rins. Por quê? Porque é o sacrifício dos animais que eles faziam, então, como eles queimavam sobre o altar do sacrifício, e a Bíblia, né, fala, provavelmente que eles tiravam a gordura que estava encoberta, eles conheciam muito bem do que está falando, tá? Em Levíticos, capítulo 3, versículo 17, diz assim: estatuto perpétuo será durante as vossas gerações
todas as vossas moradas, gordura nenhuma, nem sangue jamais comereis. Então veja que eles abriam, tiravam as entranhas lá, tiravam a gordura. Então por isso que eles sabiam que não poderiam comer a gordura dos animais e tiravam então o rim, né? Só para vocês entenderem e sabia desse íntimo. Os estudos dizem, inclusive, que os judeus entendiam que os rins eram oferecidos a deuses porque eles purificavam o sangue. Então, para o judeu, quando tirava o rim para oferecer ao Senhor, então ele entendia o que ali purificava o sangue, no entendimento deles. Mas os rituais adivinhos da Babilônia, né, os rins dos animais eram usados para predizer o futuro. Eles tiravam, não dá para falar como que eles manuseavam isso, mas ali com o rim de alguns animais, eles usavam para fazer rituais para adivinhar o futuro. Então, mais um motivo de que os judeus também não gostavam, embora que para os israelitas, queimá-los então no altar era uma rejeição à prática pagã. Amém, pessoal? Tá claro aí? Então, só para esclarecer, o Lucas me levantou isso e eu achei muito interessante e oportuno, porque já explica para todo mundo. De repente você vê uma tradução aí que fala sobre rim e você já sabe do que se trata. Ao longo dos anos, né, das traduções, muitas coisas, eu não vou dizer que foram se perdendo, mas quando a gente precisa fazer pega um estudo, você vai se aprofundar mais, você vai achar algumas escritas que você fala, meu Deus, e aí, o que será de fato que aconteceu, né? Então, é interessante aí, eu vou trazendo mais algumas aí, devo trazer a semana que vem, eu estou vendo um assunto, é que se eu conseguir terminar, eu vou falar com vocês sobre tal, ok? Então, bora lá, vamos pro de hoje, né? Nós voltamos aí, deixa eu achar aqui onde nós paramos. Opa, aqui. Nós falamos sobre o jejum e hoje nós vamos entrar no assunto que é as preocupações da vida. Mateus capítulo 6. Quem quiser me acompanhar, está lá em Mateus 6. Lembrando que às vezes para você me acompanhar na Bíblia é um pouco mais difícil, por quê? Porque eu estou trazendo todos os livros em um só, tá? Então, eu estou fazendo o resumo deles, mas se você quiser me acompanhar, está lá Mateus capítulo 6. Depois, né, de mostrar o perigo de viver em função de juntar bens materiais, como nós vimos lá, lembra? Juntando os bens materiais, último, a luz da palavra, os tesouros nos céus, na terra, né? Jesus agora trata de uma tendência igualmente perigosa, que é o quê? A preocupação. Principalmente quando a gente fala de preocupação, a preocupação dos porvir, né? Das coisas estão. O dia nem acabou, o Senhor nem criou um novo dia, né? Porque as misericórdias do Senhor se renovam à meia-noite, e a gente já está preocupado com o dia de amanhã, não é? Se o Senhor não criou, é incrível. Você pode falar que não, mas com certeza, se você refletir no que eu estou falando, você vê que por muitas vezes você está angustiado com o dia de amanhã. Vai dizer para mim que não. Várias vezes eu me pego de vez em quando preocupado com o dia de amanhã, mas o dia de amanhã o senhor nem criou. Você não sabe. Quantas a meteorologia errou? A meteorologia tenta acertar, mas nem sempre ela acerta. Por quê? Porque depende do Senhor. O Senhor pode fazer o sol amanhã, pode fazer chuva, pode fazer do dia a forma que ele quiser. O poder está na mão dele. Então, uma das preocupações nossas é o quê? Com as coisas do porvir. E a palavra diz, Jesus está explicando aqui o quê? Que não andais ansiosos, nem ficais ansiosos com ansiedade em preocupações exageradas e prejudicial com nossas necessidades imediatas. A gente está muito preocupado com o futuro. A maioria das vezes, nós estamos muito mais preocupados com o que está por vir, até mesmo com as coisas imediatas. Às vezes você tem preocupações tantas para hoje, mas está mais preocupado com amanhã do que até com hoje, né? Então aqui ele adverte, é diferente do cuidado, ou seja, da preocupação e a fé. Quando eu estou preocupado, mas eu tenho fé, então não deixo de não estar preocupado, eu não simplesmente não tive amnésia com as minhas responsabilidades, meus compromissos de amanhã, mas eu tenho fé de que amanhã é um novo dia, o Senhor vai me resolver. Agora a grande maioria das pessoas faz o quê? Entra em pânico, né? E isso é que é o perigo. Então, portanto, até mesmo os pobres não precisam se preocupar com o que vão comer, beber ou vestir. E aqui, pessoal, quando a gente for lembrar, já falei isso várias vezes, mas vamos repetir novamente, que o Senhor tinha deixado uma lei para o pobre, que as espigas que caíssem,
era para esse pessoal. O ano, inclusive o ano sabático, quando descanso da terra, aquilo que a terra produzisse por si só, eles poderiam comer, só não podiam plantar, né, e cultivar, isso não podiam, era um ano de descanso da terra. E por que o Senhor deu um ano de descanso da terra? Porque era um ano para eles aprenderem a depender do Senhor, é um ano que vai viver exclusivamente daquilo que Deus der. Né? O que a terra produzir eles sozinhos, ou seja, aquilo que Deus produzir para eles, eles vão comer. Então tá aqui, até o pobre não precisava se preocupar, que dirá as outras pessoas, né? Então a pergunta não é a vida mais do que o mantimento, o corpo mais do que a vestimenta, não se deve colocar o coração nos bens materiais, preocupar-se com a falta deles e viver sempre inseguro e privar si mesmo de receber as bênçãos espirituais. Se priva de receber as bênçãos e está muito mais preocupado com todas as outras coisas. É exatamente isso que ele está falando aqui. Então, ele está tão preocupado com um monte de coisa e está se privando de viver os imediatos, está se privando de viver a bênção. Né? Às vezes ele está muito mais preocupado com tudo isso e o Senhor vai liberar a bênção, né? E você não vai receber por quê? Porque não está preocupado com nada disso, está preocupado com as outras coisas e deixa de receber a bênção. Então, isso é muito sério. A pergunta ainda é que se alguém pode aumentar um côvado ou o curso da sua vida, ou seja, por que ele faz essa pergunta? Porque ninguém pode. Só quem pode aumentar ou diminuir é o Senhor. Então ele faz algumas perguntas, parecem até irônicas, né? Mas é para o pessoal, era na época o pessoal refletir. Você vê que muitas vezes na Bíblia a gente vê o Senhor fazendo alguns discursos que não era especificamente para uma pessoa. Ele falava com aquele interlocutor, mas a ideia era de todos que estavam à volta. Nós ministramos domingo, por exemplo, sobre Lázaro. Por que o Senhor demorou ali? Porque não era só Marta e Maria que estavam presenciando toda aquilo, era aquele monte de fariseu. Precisava ver o milagre que estava acontecendo. Quando Paulo e Silas foram libertos da prisão, o que ele fez? Falou, não, ó, sai daqui, acabamos de vir aqui, desculpa, você é cidadão romano, fizemos errado, perdão, pode ir embora. Falou, não, fazer publicamente. Por quê? Todos precisavam ver o reconhecimento. Ali naquela época, nós vamos ver isso lá na frente, mas só para adiantar um pouquinho, estava nascendo a igreja de Filipos. Né? Você imagina, se ele sair dali escorraçado, aquela igreja talvez não tivesse nascido. E foi uma das igrejas que mais ajudou, né, o povo de Deus, não foi? Paulo fala que, agradecendo aos irmãos de Filipos, que ajudaram eles não só uma vez, mas mais de uma. E aí vamos sair um pouquinho da luz da palavra agora, vamos olhar espiritualmente como uma ministração de domingo, né, que eu sempre brinco. Aí a parte de revelação. Presta atenção, por que Satanás tinha tanto desejo de paralisar ali, que eles ficassem presos, saindo deles escorraçados? Que ali ia nascer uma igreja. Tá entendendo? Se eu tivesse ministrando essa passagem no domingo, era para onde eu ia levar essa passagem. Então veja que a luz da palavra eu vou explicando o contexto, mas a parte espiritual sempre eu vou dando uma pincelada para você ver se fosse uma ministração, por exemplo, de domingo. Eu ia falar, um pouquinho, ali Satanás queria paralisar para que não nascesse uma igreja. Então, quando muitas pessoas às vezes prestam atenção, a apóstola está ministrando, você tem que, né, mergulhar na palavra. Né? O Senhor fala, quanto mais você mergulhar, mais ele vai revelar. Então você precisa mergulhar. Aí mergulhar. Por que, que Satanás queria paralisar? Então, por que, que eles foram presos? Justamente porque ali ia nascer uma igreja que seria mantenedora da obra. Por que, que querem hoje tanto Satanás quer inviabilizar Hebron? Quer inviabilizar os membros? Porque sabe aonde a Hebron vai chegar. Os nossos olhos não sabem ainda. Mas Satanás sabe que a Hebron vai chegar muito mais além. Então, de tudo quer fazer o quê? Fechar. Já havia movimentação espiritual, muito bem, Lucas, exatamente isso. Que é paralisar a igreja. Como vai paralisar a igreja? Não consegue paralisar após porque sabe que ela tem uma vida sem sombra de dúvida no altar. O que vai fazer? Vai parar a vida da onde? Das ovelhas, para que não entre suprimento, para que a igreja possa inviabilizar o do Senhor. Mas o Senhor não permite. Mas vai tentar. E aquele que se permitir vai ser usado como instrumento. É simples assim. Essa palavra que o senhor falou, que não vai aumentar nem um dia, nem uma hora mais, eu acho ela fantástica. Porque trata muito sobre a nossa ansiedade. Sim. E não só sobre o nosso medo. A gente fica com ansiedade como se a gente pudesse mudar essa história. Perdão. Que a gente fica na ansiedade, você acha, o Lucas está falando o seguinte, que ele acha tremenda essa palavra, porque como se a gente pudesse, né, aumentar, repete para mim. Não trata sobre o nosso medo, mas sim sobre
sobre a nossa ansiedade. Não trata sobre o nosso medo, mas sim sobre a nossa ansiedade. Fica ansioso. Porque a gente fica ansioso, não adianta você ficar ansioso, porque não vai mudar nada. A gente fica ansioso se como a nossa ansiedade mudasse alguma coisa no mundo espiritual. Não, não muda no mundo espiritual, muda na nossa vida. Porque você está perdendo tempo. A palavra certa é você está perdendo tempo ansioso por uma coisa que você não pode resolver. Não fica. Como é que está escrito? Perdão, nossa. Eu até coloquei aqui. Quem pode aumentar um côvado ao curso da sua vida? Está aí Mateus, deixa aqui, Mateus capítulo 6, do versículo 25 a 34. Vê aí. É que a minha tá fora de ordem, né? Porque a minha é cronológica. Vê aí. Deixa eu achar aqui. Deixa eu achar aqui na minha. É que a minha aqui já está na tradução bem mais avançada, inclusive. A minha já tá, essa aqui já está diferente, mas na Bíblia do apóstolo Estevão está do jeito que eu estou dizendo para vocês. Achou? Aqui, por exemplo, na minha no 34 está dizendo assim, ó, portanto, não se preocupais com o amanhã, pois o amanhã terá as suas próprias preocupações. Cadê aqui? Preocupado com o que há de comer. É porque eu não vou pela leitura, eu vou pelo que eu vou estudando, eu vou escrevendo, né? Então, não achei o versículo em especial aqui. Mas tá aí, depois eu vou. Fantástico, desde a primeira vez que eu ouvi, porque não trata somente do medo. Mas sim da ansiedade, né? Coloca o microfone aí, fala de novo, pessoal. Minha outra Bíblia tá lá, mas é. Eu acho que agora tá dando para ouvir. Eu achei muito interessante essa palavra desde o dia que eu ouvi a primeira vez, porque eu sofria de ansiedade e um grau de crise de ansiedade altíssimo. E parece que desde o dia que eu ouvi essa palavra a primeira vez, e eu fui ler para ver se realmente estava escrito como a pessoa estava falando. E não é a tradução da minha Bíblia, porque tá igual a do senhor. A minha outra tá Mas escrito côvado mesmo. o meu Eu tá tenho a outra, escrito, eu tenho certeza. o meu tá escrito assim: portanto, não fiquem preocupados com o dia de amanhã. Deus cuidará do dia de amanhã para vocês também. Já é suficiente a carga de cada dia. Tá preocupado com o dia, mas já não tem a carga de hoje? Aí você para, além da carga de hoje, você acrescenta a carga de amanhã. E o que estava escrito quando eu ouvi, na verdade, a pessoa que ministrou estava falando que não vai acrescentar nenhuma Nada. hora e nem um dia a mais na tua vida, Nem a porque mais e nem a você esteve menos. ansioso. O que adianta a tua ansiedade? Nada, não vai resolver. E é tão verdade que o meu psicólogo, que não era servo de Deus, ele ministrava a mesma coisa para mim, mesmo não sendo servo de Deus. A tua ansiedade é a sua pressa e o seu medo do futuro. Mas o seu estado de ansiedade vai te adiantar o quê? Nós não temos o governo do futuro. Só quem tem é o Senhor. Nós não temos domínio sobre o futuro. Então, quer dizer, a gente se torna só o que a gente faz. Eu acho até que a gente perde parte do nosso dia. A verdade é que com a ansiedade a gente perde parte do nosso dia. Onde, como ele fala, poderia estarmos recebendo as bênçãos, mas estamos perdendo preocupados com o que há de vir. E essa palavra, o que vai adiantar você ficar assim, é se a gente olhar para o sentido literal, o significado literal dessa palavra, o que vai te adiantar? O que vai te acontecer antes se você ficar ansioso? Nada. Nada. Você não vai conseguir fazer Vai dizer que eu não vou nada. dizer que você ganha porque você perde tempo. Então você não ganha, você perde, né? Na realidade, você não ganha nada, mas só perde. E na Perde verdade tempo. vai acontecer sim, muitas coisas com o seu organismo, porque Com você vai entrar certeza. em crise, Estresse, estresse. problemas estomacais, e aí cada um, né? Cada corpo aí reage de uma forma diferente. Mas muitas pessoas hoje vivem uma crise nervosa em funções de Olha, ansiedade. a Reachou tá no 27. É Da isso minha mesmo, Bíblia Rê. não tá assim. Vamos Tá lá. maravilhoso. Na minha tá escrito assim: será que com todas as preocupações juntas poderão acrescentar um único momento à vida de vocês? A minha também tá mais ou menos assim. Mas depois eu vou pegar, é que eu não lembrei a do apóstolo, não tá aqui comigo. Mas como eu uso 4 Bíblias, então, mas se eu não me engano, a do Mas apóstolo foi exatamente esse versículo que eu escutei a primeira vez É. e me levou ao entendimento. É exatamente esse que a Rê falou. É Mateus 6, 27.
Deixa eu ver como que Porque eu chama do uso várias apóstolo aqui. Bíblias. Aqui está, aqui eu não sei. Se não tiver essa daí, está na outra mente de estudo aqui. Ah, o 27 está Vê escrito: se é essa. qual de vocês, por ansioso que seja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Tá vendo? É isso mesmo, é essa mesmo. Essa é a tradução mais antiga, se você for analisar nenhum côvado, para muita gente não sabe nem o que que é, mas enfim, quem pode aumentar algum tempo sobre isso? Ninguém, né? Ninguém e nada mais, nem um minuto, nem uma hora do seu dia E vai ser essa acrescentada passagem, por ela para ansiedade. saber, parece para muitos uma conversa meio simples de Jesus, mas ele estava explicando para eles, meu, vocês estão ansiosos a todos. Os próprios discípulos muitas vezes estiveram ansiosos, né? Então você vê que não era uma ministração só para eles, mas por diversas vezes, principalmente eles andavam ansiosos. E nós não podemos esquecer que os discípulos, né, eu já mostrei para vocês, né, por estudos aí, que tudo leva aqui, que eram todos jovens, né? Eu ministrei quando foi essa semana que eu estava ministrando aqui no programa, né, pela manhã, não sei se todo mundo ouviu, mas enfim. Aquela passagem com Pedro me leva aqui, não só aquela, mais umas duas, três passagens. Quando chegar lá eu vou ministrar novamente para vocês, mas que quando Jesus, né, Pedro é indagado de pagar imposto, ele vai até Jesus e manda ele pegar pegar um peixe que lá estaria, né, uma moeda para pagar o imposto, e paga somente dele e de Jesus. Então, ou seja, todos eles, conforme o Levítico, tinham que pagar acima de 20 anos o tributo. E Jesus não ia jamais pegar ali, tem 12 discípulos, ele vai pagar de 2, 3, vai deixar sem pagar. Não faz sentido. Aquele que começou a boa obra é fiel e justo para terminar, né? Então, jamais ele ia pagar de 2, 3, deixar os demais. Então, tem alguns textos que levam a gente a crer nisso. Agora, logicamente, não dá para me dar 100% de certeza para vocês, porque a Bíblia não dá essa 100% de certeza. Só que eu sou um camarada que eu faço o seguinte, para me chegar na conclusão, eu vou atrás de vários estudos. Então, eu vou trazer, por exemplo, mais para frente, eu estava brincando hoje com eles, que eu vou trazer alguns assuntos sobre Maria, bastante difícil, mas eu vou trazer argumentos que mostram isso. Agora, a interpretação, logicamente, é de cada um, né? Se você vai fazer teologia, dependendo do curso que você fizer aqui te ministrar, a pessoa tende a ensinar aquilo que ela interpretou também no entendimento dela. Isso é natural. A Bíblia não, ela não, nem tudo tá fácil de você entender. Você tem que mergulhar de fato e ler nas entrelinhas, né? Então fala aqui das preocupações com as roupas, comparando com os lírios do campo, que crescem, sendo que não trabalham nem tecem, porque estão preocupados e estão ansiosos pelas coisas materiais. Olha, lá o lírio está preocupado se ele vai crescer ou não vai crescer, ele não faz nada e nem por isso ele deixa de crescer. Você é ansioso, se eu tiver que te dar roupa, eu vou te dar, se você crescer, eu vou te dar uma roupa maior. Olha só, e aqui vou fazer até um parênteses que o senhor me lembrou agora. Lembra do povo no deserto? Andaram 40 anos de calçado, não gastou, a roupa não envelheceu, o camarada cresceu. E aí o povo aqui lá, como é que aconteceu com a roupa? Para analisar. Então Deus é maravilhoso demais. Ele está mostrando, está dando exemplo do lírio, para você entender que ele vai te suprir. Ah, mas o inverno está chegando, eu não sei o que eu vou fazer. Deus vai te dar o suprimento para você comprar roupa. O verão está chegando agora. Você vai trocar teu guarda-roupa. Calma, fica ansioso. Recebe a profecia em nome de Jesus. Então, seriam homens de pequena fé, né? E o ímpio precisa correr atrás dessas coisas. Mas, para que tudo isso, o Senhor sabe do que precisamos. Então, quer dizer, deixa o ímpio correr atrás de tudo isso, que não vai ser Jesus. Agora, para você, o Senhor sabe do que você precisa. A apóstola, eu sempre pego o exemplo dela, porque para mim, né, o maior exemplo de vida, para mim, é o dela, que é minha líder, né? Eu, às vezes, eu uso a referência do apóstolo, mas eu prefiro usar dela porque ela é minha apóstola, né, hoje. Não que eu não tenha respeito por ele, pelo amor de Deus, tenho muito respeito por ele, mas hoje eu prefiro usar o exemplo dela. E ela sempre fala, Senhor, o Senhor sabe do que eu preciso. E aí, quando você me espera, o Senhor está suprindo a necessidade dela. O Senhor sabe da roupa que ela precisa, sabe o seguinte. E mesmo com a gente, eu vejo por mim aqui, eu posso falar eu, Lucas, que sempre que a gente precisa de alguma coisa, ela aparece com aquilo que nós estamos precisando. Por quê? Ela orou, Senhor, o que eles precisam? Então, assim, não que a gente não tenha que orar, mas que angústia é essa? Orar é uma coisa, ficar angustiado e preocupado é o que ele está dizendo. A preocupação e a fé é uma coisa, agora a ansiedade é outra bem diferente. Amém, pessoal? Então, assim, sendo buscai o reino de Deus e a sua justiça, e a palavra já garante o quê?
que as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, fica tranquilo. E parece que quando eu ouço essa E parece que quando eu ouço essa palavra de que buscar o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas, parece que eu estou ouvindo de Deus assim também: buscar o meu reino e as minhas coisas e as demais coisas, eu as resolverei. Exatamente, a mesma coisa. Eu vou resolver. Parece Você que não eu está sinto trabalhando na minha obra. eu sinto essa, como posso dizer, esse conforto do Senhor quando eu escuto essa palavra. E hoje eu estava falando exatamente isso para uma pessoa que me perguntou: ah, e sobre tal e tal assunto? Eu falei: olha, eu acabei de ser ministrado dessa forma. Que se eu buscar o Senhor, eu adorar o Senhor, eu tenho certeza que das demais coisas Ele vai cuidar. Você sabe, usando o seu exemplo, eu vou pegar o meu exemplo, né? Também. Eu não preciso ouvir essa frase inteira, mas a apóstola, sempre quando eu me pego com alguns assuntos com ela, e ontem mesmo ela estava me lembrando sobre isso. Ela falou assim: você está a sua vida aonde? Eu falei: no altar. Você não está no altar do Senhor? Eu já entendi. Exatamente. Nem precisa terminar, né? Já entendi. Deixa que as demais coisas ele vai fazer. Por quê? Amém. Porque não adianta ficar ansioso, e eu, que o Lucas está falando da ansiedade, muitas vezes me pego também. Não estou dizendo para vocês que eu estou livre disso, todos nós temos que controlar tudo isso e lembrar da palavra. A palavra é para sempre a gente ter o quê? Ela trazer a memória. O que te dá esperança e vitória. Então, por exemplo, estou ansioso com uma situação que eu não posso resolver. E aí volta aquela história, eu vou ficar ansioso, mas eu posso resolver uma coisa que não está aqui perto, não está no controle da minha mão, nem estivesse do meu lado. Quantas coisas estão do nosso lado, mas não temos controle sobre isso? Pega um casamento, por exemplo. Aí tem um casal ali, mas está morando junto, dorme na mesma cama, mas tem coisas que não estão no controle de um. Entendeu? Então, isso é muito sério. Aí é onde a gente vai orar e o Senhor, né, deixa no controle dele, que ele que vai controlar essa situação. Então, no versículo 34, diz assim: portanto, não se preocupai com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia seu próprio mal. Então, amanhã, quando amanhecer, você vai se preocupar com as preocupações de amanhã. Às vezes, o que acontece? Você está tão preocupado, chega no dia seguinte, aí você estava preocupado com o recurso e entrou um recurso sobrenatural na sua conta. Aí você fala: meu, eu fiquei tão ansioso, perdi o dia inteirinho, e hoje o problema já está resolvido. Já amanheci com o problema resolvido. E eu já vivi isso aqui também com a aposta. Situações que a gente tá, eu, né, vou dizer, eu estava ansioso, no dia seguinte o problema estava resolvido. Então, tá aí, né? Bispo, e é muito interessante que eu ministrei sobre isso no domingo, né? Que quando nós estamos nesse estado de loucura, de ansiedade, de frustração, nós ficamos cegos, Completamente. completamente cegos, e não conseguimos mais enxergar o Senhor em canto nenhum da situação. Por mais que ele fale, Não enxergamos, ficamos literalmente cegos, surdo. Parece que o Senhor nunca existiu. E aí simplesmente, não vou dizer passo de mágica, porque não é mágica, mas simplesmente quando a situação passa, acaba, você vence, ou então acabou a tormenta, você fala: meu Deus, era o Senhor até nessa situação e Ele estava aqui o tempo todo. Ele nunca me deixou sozinho. Parece que agora sim você enxerga. porque você vê, por exemplo, Paulo, você vê que no naufrágio, Paulo estava tranquilo. Não estava porque ele tinha uma palavra. Paulo tinha um pouco de maturidade, que talvez, né, você pegar os outros discípulos, não vou dizer que não tem a mesma maturidade, mas vamos pegar o mesmo exemplo. Por exemplo, Paulo, no naufrágio, quando ele para na ilha de Malta, você vê que ele estava o quê? Ele estava tranquilo todo o tempo. Porque ele tinha uma palavra. Pedro e os outros discípulos, por exemplo, quando começou aquele movimentar, os ventos só para encontrar, eles estavam todos preocupados. Aquele outro momento, o mestre dormindo no barco e todo mundo alvoroçado. Se o mestre está dormindo, meu, vou dormir também, vou ficar tranquilo. Por quê? Ele está no controle de todas as coisas. Então você vê que a gente tem que aprender. Paulo, vou dizer, talvez Paulo não tenha sido mais maduro, mas Paulo aprendeu em algum momento, com alguma outra lição com o Senhor. E nós precisamos aprender com o Senhor todos os dias. O Lucas deu exemplo. Agora, a próxima situação, eu vou ficar ansioso de novo, ficar nessa tormenta de novo, para quê? Se o Senhor está no controle do começo ao fim. Ele não estava no controle do furacão, quando ele chegou lá, falou: ô, Pedro, então deixa eu ir até aí. Ei, Pedro, acabou.
estava no controle de todo o tempo. Se esse Pedro, vendo Jesus, o vento apertou, eu estou vendo o mestre, acabou. Aquilo que eu precisava, eu estou olhando. Nosso problema é que, diante das situações, nós não olhamos para o Senhor. Que Pedro, se ele tivesse continuado olhando para o Senhor, não tivesse olhado nem para um lado nem para o outro, né? Aí volta a história de Josué, não se desviasse nem para a direita nem para a esquerda, ele tinha chegado até Jesus. Né? Então a palavra é maravilhosa demais. É que nós, o que acontece? Na hora que estamos ansiosos, a gente não lembra da palavra. E esse é o maior momento onde nós temos que clamar a palavra. Senhor, me traz a palavra, me traz a palavra. Por quê? Para quebrar essa ansiedade. Amém? É aquela frase que eu usei. Aquela frase que eu usei no propósito dos filhos agora, que eu falei que vai se tornar, vai andar comigo, acho que para sempre. Quando você está na reserva, qualquer combustível basta. Quando você não tem uma palavra, qualquer coisa que você ouve, qualquer coisa que trazem até você, serve. Porque a gente, como a gente fica cego, né? Então você fica, da mesma forma que fica cego espiritualmente falando, você fica surdo. Então, por mais que as pessoas falem, então nesse momento é onde a gente tem que parar tudo, percebeu que a ansiedade está tomando conta, para tudo, vamos orar, né? Para que o Senhor tire as escamas dos olhos e comece a olhar com os olhos da fé, os olhos que são os olhos espirituais, e a nossa audição para que a gente possa ouvir a voz de Deus. O grande problema é que nós não ouvimos a voz de Deus. Aí você não ouve, onde vai ter refrigério? Não tem refrigério. Amém? Você não está nem dando espaço para ouvir a voz do Senhor. Então, mas quer que o Senhor faça. E o Senhor está tentando falar, mas você não permite. É como se você estivesse falando mais alto com aquele que está tentando te dar uma solução. Pensa uma discussão que um quer falar mais alto que o outro. Aí a pessoa chegou com uma boa notícia para você, porque o Senhor não vem com uma notícia, vem? Eu nunca vi. Deixa eu ver com uma boa notícia para você, mas está falando tão alto que você não se permite ouvir a voz do Senhor. É exatamente isso. Amém? Agora, A diaconisa Rafa está falando que nessas horas é bom você pegar o seu caderno de anotações de ministração e dar um 360 então, graus. por exemplo, eu sempre gostei de anotar, né? Anotar para mim era importante. Hoje eu tenho meus manuscritos de uma forma diferente, mas aí cada um tem que pegar. Eu falo sempre o seguinte: cada um tem o seu jeito, né? Quem não tem, cria um jeito, né? Por quê? Se você orar, você vai te dar um jeitinho. Sempre que apertar, você vai lá, você vai buscar aquele caminho. Porque é o caminho que vai te levar para o lugar certo, lugar seguro, que é o caminho do Senhor. Ele vai te dar um jeito onde você consegue ouvir a voz dele. Agora, é fácil? Não, não é fácil. Tem que ter disciplina? Tem que ter disciplina. Servir ao Senhor requer disciplina. Obediência na disciplina? Obediência é disciplina. Quando eu obedeço, agora o que acontece? A gente não quer ouvir, não quer obedecer, fica difícil, né? Mateus capítulo 7 e Lucas capítulo 6, né, com o mesmo tema, o julgamento do próximo. Até brinquei que o Lucas estava falando sobre isso hoje, e é um tema que a gente fica. Aqui é óbvio que a gente ficou o dia inteiro, a gente acaba conversando sobre alguns assuntos e vai surgindo assuntos que já foi ministrado ou que vai ser ministrado, né? E aqui diz assim: não julgue para não ser julgado. O ponto principal desse versículo é que o cristão não deve ter um espírito acusador que o leve a julgar e a condenar as pessoas, porque muitos, né? E aliás, eu não sei, talvez, me corrija se eu estiver errado, mas servo de Deus, ele tem mais esse tipo de hábito do que o ímpio, às vezes. Porque ele acha que porque ele entrou na igreja, porque ele se batizou, porque ele agora. Mas que ele pode sair julgando todo mundo. Né? Às vezes ele é pior que o ímpio, né? Que o ímpio ainda tem um pouco mais de compaixão do que o camarada, né? Mas isso acontece muito. Então Jesus ainda deu exemplo. Como um cego guiará os outros cegos. Você consegue entender? Você está falando tanto do teu irmão, você esqueceu que você é cego tanto quanto ele? Quando ele diz isso aqui, por quê? Cada um tem um pecado. Então você está se achando tão melhor do que ele para poder julgar o teu irmão? É muito sério. O Lucas brincou da trave, né? Tira a trave do teu olho antes de falar do teu irmão, né? Por quê? Porque o ser humano adora. Isso é do ser humano e do servo de Deus, pior ainda, né? Porque é conhecedor da palavra e pratica isso, às vezes, né? Todos os dias. Então, o que julgaria deveria ser analisar primeiro, deveria ser exemplo, como pode cobrar algo de uma pessoa, ou julgar aquilo que nem ele mesmo é capaz de cumprir. E muitas das vezes,
A pessoa que está cobrando e julgando não tem a mesma atitude. Às vezes está falando sobre um assunto que nem ela domina, né? Está caindo no mesmo erro. Igual um camarada, você não fuma. É, mas eu fumo um cigarro por dia. Mas você está fumando 10. Gente, isso é ridículo, mas isso acontece muito entre os irmãos. E eu vou dizer para vocês pelo seguinte: a Bíblia, em nenhum momento, de capa contra capa, ela não fala, a Bíblia não fala de pecado em grau de escala de pecado. Então, pecado é pecado, tem nome e endereço. Não tem mais ou menos. A questão do mais ou do menos está na tua colheita. Então, isso as pessoas não conseguem entender. Pecado é pecado. Então, não adianta ficar, ah, mas o camarada, ele fez isso, tá, mas e você? Ele não merece perdão, e você? Cuidado com aquelas parábolas que o Senhor conta, nós vamos chegar nelas hoje não, mas nós vamos falar dessas parábolas. Quem perdoei mais, quem perdoei menos, então, cuidado, né? Cuidado, cuidado, cuidado. Então, não se deveria dar o que se é sagrado aos cães, ou ainda lancei pérolas aos porcos. E o senhor fala nisso, que muitas das vezes, quando fala de lançar pérolas aos porcos, é você pegar uma pessoa, você está querendo ministrar, dar o melhor, porque a palavra do Senhor, ela é pérola. Se a pessoa não vai dar importância, não jogue, não está dando importância, não jogue pérolas aos porcos. Então, aquele que está dando exemplo, aquele que é exemplo, seja exemplo, mas tome cuidado muito com isso também. E aqui ele fala, inclusive, que a questão é inútil continuarmos pregando a verdade àqueles que se recusam. Então, eu preciso pregar, falar da palavra àquele que quer receber. E hoje, a gente, quando você pega o evangelismo, você vê que tem pessoas que são duras. Elas não querem receber. E o evangelho ele não é por força nem por violência. Então, não é constrangendo ninguém que você vai fazer a pessoa adorar o Senhor. Pelo contrário. Tem pessoas, eu já vi várias vezes a apóstola ministrando a pessoa, principalmente no começo, quando a gente fazia, eu fazia muita visita com ela nas casas, e eu estava em processo de formação também. Quer dizer, estou, né? Formação para sempre. Mas, assim, eu lembro que ela falava assim: não, não faz isso com ele, porque é uma mulher que impor para o marido. Ela fala: deixa. Aí, daqui a pouco a gente ouve o testemunho. Primeiro, o cara não queria nem ouvir a voz da apóstolo, daqui a pouco já estava simpatizando, um pouquinho, mas daqui a pouco já estava mandando um brinde para a apóstolo, daqui a pouco já estava fazendo a oferta. Nós vimos isso várias vezes na igreja. Então, não é por força e não é por violência. Amém? Vamos lá, a persistência da oração. Mateus capítulo 7, do 7 ao 12. Deixa eu ler isso aqui, porque é interessante. Vamos lá. Do 7 ao 12, que diz assim: peça-lhes e será dado, busque e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pedes recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedires peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas a seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas que lhes pedirem. Assim, em tudo façam uns aos outros os que vocês querem que eles façam a você, pois esta é a lei e é a lei e os profetas. Aqui acho que está bem claro, né? Não preciso nem explicar aqui, né? Então assim, ele está falando que muita gente quer exigir muito de uma pessoa, mas não quer na contrapartida fazer o mesmo. E quando se diz respeito ao Senhor, ele está dizendo o seguinte: se a gente sabe dar uma coisa boa para o nosso filho, dirá o Pai lá no céu. E o Senhor é tão maravilhoso ainda que ele fala no Salmo que ainda que o teu pai e a tua mãe te abandone, ele não te abandona. O que mais você quer? Que mais prova de amor? Ele deu o filho dele para morrer por nós. Eu acho que, olha, é prova de amor de todos os jeitos, né? E olha que continua aqui no versículo 13 e 14. A porta é estreita e a porta é larga. Entrem pela porta estreita, pois a larga é a porta do amplo, o caminho que leva à perdição, e são muitos que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. E aí, logicamente, a maioria das pessoas buscam a porta do mundo, né? As mesmas atitudes tinham aqui, como ele está dizendo aqui, que eram os escribas e os fariseus. Quer dizer, eles estavam buscando muito mais a porta do mundo do que a porta do Senhor. Por quê? Porque não davam um exemplo. E nós temos que tomar muito cuidado, que a porta do mundo, como ele diz, é larga. E o mundo jaz no maligno.
Então não podemos esquecer. E o Senhor ainda fala mais, que aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Então elas simplesmente acreditam na salvação pelas boas obras. Cuidado. Não são boas obras que vai levar ninguém para o céu. E ainda eu vejo muitas. Aliás, eu lembro de um parente meu que você falava com ele e falava, não, mas eu ajudo muitas pessoas. Olha, não vai ser só por boas obras. Então, muito cuidado, tem muita gente ainda, servo de Deus, que confunde tudo isso aqui. Vamos continuar aí, Mateus capítulo 7, aí, do versículo 15 em diante, e Lucas capítulo 6. Nenhuma árvore boa dá fruto ruim. Já viu uma árvore boa dar fruto ruim? Não faz sentido. Como também nenhuma árvore que dá fruto ruim, nenhuma árvore ruim dá bom fruto. Se olha para a pessoa, você sabe que, fazendo uma comparação, uma analogia com a pessoa, né? A pessoa é tão ruim, não tem como dar bom fruto. Então, por mais que as pessoas tentem justificar, não tem. Às vezes, as pessoas estão enfeitando, como diz o mundo, enfeitando o pavão. Se a pessoa é ruim, não tem como dar bom fruto. Lembre-se muito bem disso. Todas elas são reconhecidas pelos seus frutos. Tanto eu, quanto o apóstolo, como qualquer uma pessoa, nós somos reconhecidos que pelo fruto. E nós vimos na videira frutos que permaneçam. Então, muito cuidado. A palavra nos diz que devemos discernir quem são os falsos profetas e enfrentá-los. E esses serão reconhecidos pelos frutos. Então, eu acho muito engraçado quando a pessoa vem falar, nós já passamos muito isso no passado, a pessoa ficar com disse falando da igreja, falando sei lá, a meu respeito, a respeito da apóstola. Eu acho o seguinte, se quer falar, tem todo o direito de falar, porque a boca está aí, cada um fala o que quer, né? Só que, lógico, que também, da mesma forma que a gente fala, vai colher sobre aquilo que foi falado. Ok? Sem não tem dúvida para ninguém. Só que eu acho que antes de você falar de uma pessoa, ou quando você escuta falando desta pessoa também, analise os frutos. Né? Eu acho o seguinte, a pessoa pode falar o que quiser de qualquer uma pessoa, pelo menos as pessoas que eu conheço, e que eu posso falar isso aqui, eu conheço. Porque a gente fala, posso sempre me corrigir, falar, meus amigos, amigo, vai comer um quilo de sal com você, não é amigo coisa nenhuma. É amigo mesmo. Então, por exemplo, você vai falar de uma pessoa que eu conheço, que eu posso dizer que é meu amigo, desculpa, eu conheço. Isso que estão falando não faz sentido. Por quê? Porque eu conheço os frutos dessa pessoa. Agora, muitas vezes as pessoas conhecem e dão ouvido para uma coisa, para uma pessoa que primeiro você não conhece direito, não conhece os frutos. Bom, pera um pouquinho, você está olhando uma pessoa que não tem fruto nenhum, você está dando atenção para essa, contrária a outra que você conhece e dá bons frutos? Isso aconteceu muito na igreja. Não estou falando de agora, não, estou falando de coisas antigas. Então, assim, a primeira coisa que eu vou analisar é os frutos da pessoa. A apóstola citou o exemplo, vou pegar esse exemplo que é melhor até. Quando na Renascer houve o problema com o apóstolo e com a apóstola, que ficaram presos fora do país, coisa e tal, e o que ela analisou, eu acredito eu? Os frutos. A mídia toda estava falando, mas ela conhecia quem era. Muitas das vezes se deixa levar por falatórios. Cuidado, veja a boca de onde está saindo. Hoje, principalmente a televisão, é um meio de comunicação que fala tanta groselha. Quantas vezes você vê a pessoa depois tendo que se redimir, ela fala, demos uma informação que não estava correta. Por quê? Porque não conhece uma verdade. Então nós temos que analisar, e aqui a Bíblia está falando o seguinte, que naquela época também tinha falsos profetas. Mas olhasse a distinção seria feita pelos frutos. E eu vou falar para você, na Hebron nós temos frutos que permanecem. E eu não posso falar do fruto de ninguém, mas eu posso falar do meu. Eu sou fruto da Hebron. E se eu estou hoje aqui, é pelo bom fruto que eu entendo da videira, que hoje a videira, no meu caso, é a apóstola, porque ela é o anjo da igreja. Amém? Então, toda árvore que não dá bom fruto deve ser cortada e lançada ao fogo. Alerta ainda que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Então, tem muita gente aí naquela. Isso, Jesus estava falando aqui, naquela época tinha muito fariseu, muito conhecedor da lei, conhecedor da Torá. O próprio Saulo. Saulo foi criado aos pés de Gamaliel, abri falando sobre isso. E nem por isso deixou de fazer o que fez com Jesus. Criado aos pés de Gamaliel. E corrigia, não tinha amor nenhum, queria matar todo mundo, respirava a morte. Mas que servo de Deus era esse? Justiça com as próprias mãos, coisa. Tudo bem que tinha lei naquela época, mas calma aí também, camarada. Hã? Então, esses podem curar.
falar em nome do Senhor e expulsar demônios. Os sinais podem até dar ao acontecer, mas devem ser rejeitados se as mensagens não estiverem de acordo com a palavra de Deus, porque são os falsos mestres. Os magos do Egito também faziam muitas coisas. E aqui, por que está falando sobre isso? Toma cuidado, porque também os magos, naquela época, lembra que quando Moisés foi até lá, né, mostrou algumas coisas, no outro dia eles chegavam para Faraó, não, nós também fizemos aqui. Então, cuidado, porque tem gente falando muito bonito, fala, mas por isso que eu falo, o fruto, gente, é o milagre que está vivendo. E uma coisa que eu acho, novamente vou usar o exemplo da nossa apóstola, inquestionável. Pega os exemplos, a pessoa vem aqui no gratidão, fala tudo que viu, meu, aqui não fui eu que mandei a pessoa falar, ela conta o que ela viveu. Isso é fruto ou não é fruto? Como que eu posso falar contra aquilo que eu mesmo declarei que vivi? Então eu vivi uma mentira, quer dizer, você recebeu um dinheiro que não tinha direito de receber. É uma mentira, não foi eu que contei. Você contou o diretor na sua conta. Uma ação na justiça foi liberada, não fui eu que vivi, foi você que viveu, você veio e contou. Isso é fruto. Ontem eu não tinha nada, oramos, fizemos uma campanha, no dia seguinte teve um casamento restaurado, um filho restaurado. Não sou eu que estou contando, são vocês que estão contando. Milagre que Deus fez. Isso não é fruto? Então, às vezes, sabe o que acontece? Aí você vê como a gente está, e aí eu falo, é um devaneio espiritual. Não consegue ver nada disso. E foi uma coisa maravilhosa quando o Senhor deu gratidão dele. Porque é um dia das pessoas contarem. Então não é eu contando, não sou eu contando, a apóstolo contando o milagre das pessoas. A gente conta aqui um outro que aconteceu, que a pessoa libera para contar, mas depois a pessoa vem aqui e fala e confirma. Então ela está contando o que ela viveu, não fui eu que vivi. A palavra saiu do altar e volta a falar. Qualquer um que ministra aqui, nós somos instrumentos na mão do Senhor. Milagre, nós não temos poder para nada. Tudo que fazemos, a palavra deixa bem claro, no nome de Jesus. Olha, vai, vai expulsa o demônio, vai lá. Tenta expulsar o demônio do Senhor para você ver onde ele vai. Ele vai rir da sua. Aliás, você vai passar a tarde inteira conversando com o demônio. Que ele não vai embora, você vai ficar lá rodando, imagina. Aliás, por isso fica pior ainda, né? Eu lembro isso aí, eu me lembro de uma história, eu vou contar porque ela tá aí. A bispa tá aí, não? Com a gente? Ela tá aqui falando. E eu lembro que ela contou, a primeira vez que a gente foi lá, ela contou que ligaram para ela lá porque já tinham. O demônio queria sair de uma casa que estava no condomínio dela, já tinha levado um pastor, já tinha levado isso aqui, ligaram para ela, falaram, mas o senhor tem pastor? Para pastor ir lá, porque o demônio estava se divertindo. E uma pessoa, uma coisa que eu aprendi com a apóstola muito rápido, que ela me ensinou muito rápido, que naquela época, né, eu saí muito tempo só como, né, não tinha unção, não tinha nada, tinha que mais prestar atenção em tudo. E ela ministrava 24 horas por dia. Eu fui nos pés de Gamaliel, eu nos pés da apóstola. E ela todo dia ministrando 24 horas por dia, ministrando. E ela falou assim, ó, não conversa com Satanás. Chegou, expulsou, acabou. E aí você vê de vez em quando, cada um, né? Fica lá conversando, Satanás, qual é o seu nome? O que você quer? Ah, gente, faça meu favor, né? Vai ficar exaltando o diabo? Para com isso. O nome tem que ser exaltado é o nome do Senhor, meu. Bate o pé mesmo, quebra tudo e tira o diabo daí, pô. É brincadeira, né? Vamos ver lá aí, capítulo 7 aí, do prudente e o insensato, para a gente terminar. Novamente, o Senhor fala sobre aqueles que o chamam de Senhor, Senhor, mas não praticam o que ele diz. Assim, em comparação com a casa construída na rocha ou na areia. Muito cuidado aqui, porque as pessoas falam Senhor, Senhor, mas na realidade não pratica. E a gente viu muito isso com o povo que falava que estava buscando ao Senhor e bastava Moisés se afastar um pouquinho, Moisés demorar um pouquinho, e o povo estava fazendo imagem, o povo estava reclamando, estava murmurando. Muito cuidado. Quando a gente falar que é servo de Deus, se a gente soubesse o peso que tem isso aí, por quê? Para mim, no meu ponto de vista, é responsabilidade. Servo de Deus usa a boca de qualquer jeito. Senhor, 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 mas volta a história do não tem fruto, não tem nada, a gente tem que ter frutos. A casa sobre a rocha é o quê? É o exemplo de uma vida edificada no Senhor, um relacionamento verdadeiro com o Senhor. Agora que está na areia, o quê? Não tem relacionamento com ninguém, não tem relacionamento com a igreja. Hoje é comum você ver pessoas que ela não tem uma igreja fixa, ela está em todas. Está em todas e não está em nenhuma.
E eu não tô aqui para julgar ninguém, porque, por exemplo, a Hebron, ela tem uma coisa que ela sempre teve, uma característica desde o começo da fundação da Hebron, que muitas pessoas de outras igrejas participam de algum propósito aqui na igreja. Mas sempre, o que a gente faz aqui na igreja? Sempre a gente ensina para a pessoa a respeitar a hierarquia espiritual, porque senão vira uma prostituição espiritual. Tem gente que não sabe o que é prostituição espiritual. Eu lembro que fui ministrar uma pessoa uma vez, a mulher ficou brava comigo porque ela queria entregar o dízimo aqui. Mas você não está membrada na Hebron. Você é de outra igreja, querido, você vai trazer uma lepra para a tua vida. Porque o mundo espiritual ele é organizado, não é desorganizado. Você de onde que tiraram com essa bagunça? Quer pegar o reino de Deus e fazer uma bagunça? Deus não vai permitir. Você pode entregar quanto você quiser de oferta. Mas dízimo você tem que entregar onde você é membro. É simples. Agora, aqui nós recebemos pessoas de várias igrejas para participar de propósito. Não são pessoas que estão, às vezes, membradas em outra igreja, mas vêm participar do propósito. Tem pastores aqui que são de outra igreja, mas vêm participar do propósito exclusivo. Amém. A mesma coisa que eu lembro também que peguei um caso uma vez, que a pessoa ela aceitava entregar oferta, por exemplo, de R$ 1.000. O dízimo dela era de 500. Ela entregava 1.000 de oferta, mas não conseguia entregar o dízimo. É uma barreira, só que está ferindo o princípio espiritual. E Satanás é tão sujo que, olha esse exemplo. Eu estou dando um exemplo, pode ser que o valor tenha esticado o valor, mas é um exemplo natural que aconteceu aqui. Aconteceu na Hebron, a pessoa queria entregar, então ela não tinha problema de entregar a oferta, mas ela tinha problema com o dízimo. Então ela entregava 1.000, mas não entregava 500 de dízimo. Foi uma briga, a pessoa tem a pessoa entender. Porque está ferindo o princípio espiritual. Então, o mundo espiritual ele é muito sério, ele precisa ser respeitado. Então, os escribas, né, que eram os que liam, eles achavam doutos da lei, que sabiam tudo, sempre viviam bajulando as autoridades para que eles dessem crédito àquilo que eles diziam. Mas as palavras de Jesus tinham autoridade em si mesma. Eu vos digo. Então, por que o senhor está falando aqui? Porque os escribas naquela época queriam invalidar tudo que Jesus estava falando. Só que o que eles falavam não tinha peso, não tinha autoridade. Mas o que o Senhor falava, esse tinha peso e tinha autoridade. Falava com propriedade. Por isso chamava a atenção de muitos. Enquanto Jesus falava, a multidão estava maravilhada. Mas quando ele terminou, a tensão se desfez e o espanto tomou conta das pessoas. Por quê? Porque ele ensinava com autoridade. E aqueles que diziam tanto que sabiam e bajulavam, coisa e tal, não tinham autoridade de não falar. Então, olha como é diferente. Tem que ter autoridade. Amém? Tem mais 5 minutos aí, Lu? Tô no horário, né? Hã? 8h15, foi o horário que a gente começou, né? Então, a semana que vem, a gente volta no centurião, né? Vamos falar do centurião, a fé do centurião, palavra muito top. Vai falar do centurião lá de Cafarnaum. Foi uma palavra que eu ministrei esses dias no domingo. Vamos falar sobre a Galiléia, vamos falar sobre Betsaida, vamos falar sobre Corazim. São 3 cidades específicas onde o Senhor falou que ali é que ele amaldiçoou, porque o povo era difícil. Como se fosse um triângulo, são 3 cidades assim. Elas ficam em volta do mar da Galileia, né? Betsaida aqui, Cafarnaum aqui, né? Que é a outra cidade, e aqui em cima Corazim. Corazim, na realidade, é uma cidade muito próxima, só que é na colina, né? Eles falam que era na beira do mar da Galileia, mas não é. Betsaida aqui, né? E aqui Cafarnaum e um pouquinho para cima Corazim. Vamos falar sobre essas 3 cidades aí que tem. O Senhor fala com eles, relacionando eles, inclusive, a Tiro e Sidom, que eram cidades fenícias. Então, quando relacionam o povo de Deus com o povo fenício, lembra que Jezabel era fenícia. Então, é muito sério isso aí. Então, na próxima segunda-feira, nós vamos falar sobre isso. E eu vou ver o que o Senhor vai me dar de material, né, de novidade para me trazer na próxima segunda. Mas a chapa vai esquentar quando chegar nas Marias. A crucificação, para muitos, eu vou falar com vocês. Eu lembro que uns 3 anos atrás, eu fiquei, olha, pense, eu era pastor, acho que ainda, eu fiquei dias e dias vasculhando para me entender aquelas Maria, eu não entendia Maria, porque cada livro falava nome de uma mulher, o outro não falava o nome da mulher, falava o nome do marido. Olha, eu penso que ferveu minha cabeça. Muito, muito, muito. Logicamente, hoje já tenho um entendimento, mas naquela época vocês não têm noção do quanto eu quebrei a cabeça para tentar entender que era aquelas mulheres, que cada livro relata elas de uma forma diferente. E cruzar isso, e a luz da palavra vai trazer para você
de uma forma bem tranquila e fácil de você entender. Olha que beleza. Aquilo que eu naquela época quebrei a cabeça, mas depois eu aprendi também do jeito mais fácil, né? Eu vou trazer para vocês. Esse é o intuito da luz da palavra, né? Amém? É? Bom, né? Por quê? Porque está mais prático, é muito mais fácil para a gente aprender aí. Amém, pessoal? Queria agradecer a todos, né? Glória a Deus pela vida de cada um de vocês. Eu sei que todo mundo está aí, né? Essa semana não tem relógio, mas tem propósito. A gente vai sempre entrar logo na sequência do propósito. Então, acabou o propósito, a gente entra na sequência para a gente não se estender muito no horário, não ficar um negócio maçante, que a gente possa aprender aí, não desespero, que vocês tenham aprendido bastante nessa noite. Vai ter assuntos que são mais polêmicos, mais difíceis. A sua entrada Vocês perceberam? Ó, o primeiro cenário deu uma mudada, alguns não perceberam que tinha, né? Mas mudou um pouco o cenário e a cada semana vão aperfeiçoando mais. Mas a gente, vocês perceberam a entrada aí, que estava tudo escuro, de repente, né? Tadã! A luz da palavra. A luz da palavra. De repente a luz acende, a luz da palavra. Tá aí. Haja luz. Eu queria, antes de terminar, eu queria publicamente agradecer ao nosso diretor aí, Lucas, que tem sempre inovado toda a programação nossa. E eu estou muito feliz porque pensei, eu confesso que não é a coisa que eu tenho habilidade. Eu estava ouvindo um pregador outro dia falando que é o seguinte, ele tem habilidade com muitas coisas, mas tem certas coisas que se colocasse ele fazer na igreja, a igreja ia arruinar. E eu tenho coisas que não tenho essa habilidade, né? O Senhor deu um dom para ele e eu glorifico a vida dele, que é um dom que o Senhor deu para ele. Ele pulsa ali, aquilo que ele não sabe, ele aprende. Não que o Senhor não possa nos ensinar a fazer, mas ele tem, né, um gosto para fazer isso aí e faz com excelência. Se vocês tiverem ideia de como que é que toda a produção tem sido feita, a excelência, vocês não têm noção. Não é feito de qualquer forma, você pode ter certeza. Se para você em algum momento apareceu alguma coisa, é porque não teve solução para aquilo. E se existir, você pode ter certeza que ele já fez. Então, a gente, logicamente, com os aparelhos que a gente tem aí, então, glorificar a Deus, eu tenho certeza que no futuro próximo nós vamos estar com tudo equipamento de ponta. Eu creio, em nome de Jesus, que um grande patrocinador vai nos dar equipamento de ponta, e aí vocês vão ver que não é por, né, não é por má vontade, pelo contrário. Vocês vão ver o que é qualidade. Amém, pessoal? Em nome de Jesus, é isso aí. Aleluia. Ó, essa é a Hebron, Igreja Apostólica Internacional, a minha terra prometida, a sua terra prometida, a igreja que te ama e te faz feliz todos os dias, vivendo essa intimidade com o Senhor, para que a gente possa viver uma grande expansão. É isso aí, que a gente possa expandir aí muito esse ano, tenho certeza que nós vamos expandir muito, em nome de Jesus. Vamos avançar nesse Novo Testamento. Eu não vejo a hora, eu estou ansioso para terminar o Novo Testamento. Mas tem muita coisa ainda para a gente ver em nome de Jesus. Amém, pessoal? Beijo grande, tchau, tchau. Até segunda-feira que vem.